Pronto, bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo. Eu sou o professor Aleph do curso Texel Cursos. E a gente vai aqui, como eu já tinha dito a vocês, nós iremos aqui fazer uma parte mais teórica, certo? Para quando nós estivermos na parte prática do nosso curso, a gente não perder tanto tempo, certo? Com essas teorias. Como a gente conseguiu reduzir o tempo do nosso curso de aulas presenciais, então nós fizemos dessa forma, certo? Nós damos bastante atenção à parte teórica aqui em vídeo, certo? E presencialmente nós fazemos a parte prática, certo? Porém, durante as nossas aulas presenciais, nós também faremos uso desse material aqui, certo? Vou fazer toda uma explicação novamente, mas passando de uma forma bem mais rápida, né? A gente perdendo menos tempo com isso aí, indo mais para a parte prática, certo? Porque não tem tanto sentido nós nos deslocarmos da nossa casa para o curso, simplesmente para assistir uma parte toda teórica, entendeu? Sendo que a parte teórica nós podemos assistir em casa. Então, dessa forma, nós conseguimos aí obter sucesso, certo? Já em outras turmas, já formamos bastante turmas. Então, vamos dar continuidade aqui para também não ficar um vídeo muito longo, certo? Qualquer interferência de som ou barulho aí, já vou pedindo desculpa, certo? Que está tendo obra aqui perto. Mas o importante é a gente aprender o conteúdo, certo? Então vamos lá. Só falar um pouco sobre o ramo de manutenção. Como todos nós sabemos, é um ramo que tem muito que se trabalhar ainda, certo? Mas aí você me fala, Aleph, tem muito profissional já formado no mercado, e eu lhe digo, é verdade. Porém, o que acontece? Existe muito profissional trocador de peça, certo? E é isso que nós procuramos não fazer no nosso curso. Nós procuramos formar o aluno que ele seja um aluno técnico, ele saiba resolver o problema de uma forma técnica, entendeu? Não só sendo trocador de peça. Claro que muitos outros trabalhos, digamos que a maioria dos trabalhos, você vai realmente fazer a troca de peças. Porém, caso você fez a troca da peça, efetuou a troca da peça e isso não sanou o seu problema. Então, o que é que se faz agora? Um trocador de peça, como a gente fala, os técnicos trocadores de peça, dizem que é problema na placa e por aí, digamos assim, acaba o serviço, entendeu, dele. Já é isso que nós não queremos, certo? Nós queremos formar alunos que eles sejam alunos técnicos, certo? Alunos que venham a desenvolver a parte técnica da coisa. Fiz a troca de uma peça e não resolveu o problema. Então vamos fazer de uma outra forma, certo? Vamos dar uma analisada no esquema elétrico, vamos ver qual componente que pode estar comprometido, certo? Às vezes por um pequeno probleminha a pessoa acaba condenando sua placa, então isso nós não iremos fazer, certo? Se for algo de simples resolução, nós iremos fazer. Se for uma coisa mais complicada, como um circuito integrado completo, então aí sim, aí alguns técnicos optam por realmente fazer a troca da placa, certo? Porém, há sim a possibilidade de você fazer a troca só do circuito integrado, certo? Mas já vai também do técnico, né? Porque isso demanda bastante tempo, certo? Essa questão da troca do CI. Você ganha mais, ganha bem mais que uma simples troca de peça. Porém, tem a questão que você vai quebrar um pouco a cabeça, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei os dados de uma pesquisa, certo? Segundo a revista Abril, existem cerca de 6 bilhões de aparelhos celulares no mundo, enquanto o número de habitantes é 7,4 bilhões. Então isso quer dizer o quê? Que quase que todo mundo tem um aparelho, quase que todas as pessoas têm um aparelho celular. Porém, nós podemos considerar que esses 1,4 bilhões são aquelas pessoas que vivem em países de extrema pobreza, que não têm, digamos assim, condições nem de comprar um prato de comida, que é a realidade, infelizmente, que a gente encontra em alguns países. E então, digamos que, principalmente aqui no Brasil, todo mundo tem um aparelho celular, quase que todo mundo. Se não tem um, é porque tem dois, né? Então vamos lá, dando continuidade. É um ramo que cresce com a crise econômica. Por que isso? Porque as pessoas, em tempo de crise, não têm condição de estar comprando um celular de R$1.000, R$1.500, R$2.000,
certo? Então ela opta por realmente fazer a troca da peça, consertar o aparelho quebrado, que iria gastar entre 200, 300, não sei, né? Dependendo do serviço, certo? Pronto. Falando aqui o nosso terceiro tópico, é um ramo de baixo investimento e alto retorno. Como assim, baixo investimento e alto retorno? Você, para ter uma bancada completa, você vai gastar em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, certo? Uma bancada bem completa. Já se você quiser iniciar, você já com cerca de 400 a 600 reais, você já consegue iniciar no ramo, certo? Então, se for iPhone, você inicia com bem menos ainda, certo? A gente vai ver isso aí na aula presencial da gente. Porém, você vê, certo? Que é um investimento relativamente baixo, se for comparar com outros investimentos aí, certo? E o alto retorno, porque cada serviço você vai faturar cerca de R$ 100 em cada serviço. Claro que se for uma troca de conector de carga, né, é mais em conta, não é R$ 100, é menos que isso, certo? Porém, tem serviços que você vai faturar bem mais, certo? Quando você tirar curto de uma placa, você não vai tirar curto de uma placa de um iPhone 6, 7 por R$ 100, tá entendendo? Eu já resolvi curto em placa de iPhone e o valor da resolução do problema, do capacitor que estava em curto, fiz a troca, fiz o estudo, ficou por R$ 350, certo? E eu praticamente não gastei nada, certo? Porque o capacitor tinha em outra placa aqui. Então você vê que tem essa questão da média do valor é essa, certo? Troca de frontal, quase que sempre a sua mão de obra vai ser R$ 100 a R$ 150 de mão de obra que você vai ganhar, certo? Isso tirando o valor da peça, certo? Aqui, só uma média de valores, certo? Porém, a gente não vai se basear tanto por isso aqui não, certo? Troca de touch, de R$ 50 a R$ 80 de mão de obra. Troca de display, de R$ 50 a R$ 100 de mão de obra. Troca de frontal, de R$ 70 a R$ 300, dependendo da frontal, dependendo do aparelho, né? Troca de bateria, de R$ 30 a R$ 70, certo? Porque algumas baterias são embutidas, né? Então aumenta um pouco mais o valor. Troca de componentes. Esses componentes aqui são o que nós chamamos de capacitores, bobinas, diodos, certo? Então, aqueles componentes que são soldados na placa. Então, fica entre R$ 100 e R$ 300, porque além da troca, tem a questão do estudo por trás que você vai fazer, né? Então, tem essa variação aí, certo? Aqui a parte de documentação, certo? A parte de documentação é muito importante para você que está montando uma assistência, que está abrindo agora, e tanto para quem já está também há um bom tempo aí no ramo, pois você tira toda a responsabilidade de um aparelho de cima de você, certo? Um exemplo, tem alguém denuncia alguma coisa, algum concorrente seu vem a denunciar, como já aconteceu algumas vezes, que eu tenho acompanhado aí em grupos de WhatsApp, que o concorrente acabou denunciando o outro de forma mentirosa, dizendo que tinha aparelhos roubados naquela assistência, certo? Então, o que acontece? Eu não sei como foi o desfecho da situação, porém, eu sei que ele tinha toda essa ordem de serviço, todas as ordens de serviço assinadas pelos proprietários dos aparelhos, e ele, digamos assim, teve como provar que não tinha nada a ver com alguma situação que tivesse ali, digamos, de ilícita, certo? Não sei se tinha ou não, mas se tivesse, ele tinha tirado a responsabilidade de cima dele, certo? Por conta desse documento aqui. Então, no documento, você coloca o nome da pessoa, o telefone, o endereço da pessoa, quem foi que atendeu a pessoa, né? Ou se for o próprio dono da assistência, você, ou algum atendente seu. Você colocar alguma observação aqui. Aqui é essencial ter, certo, a assinatura do cliente, que é aí sim que é a prova de que realmente aquele aparelho é dele, ele está se responsabilizando. Aqui você vai fazer a descrição do problema, o laudo, né? Aqui o valor que vai ser cobrado e aqui o total, certo? Por que é importante essa parte aqui, muito importante? Porque eu já tive aluno de fazer um serviço, certo? Uma troca de touch e uma troca de display. E quando resolveu esse problema que ligou o aparelho estava com problema de software. E a cliente não quis pagar o serviço do técnico, né? Porém, ele tinha esse documento, certo? Como a gente falou, ele fez o documento, ela assinou. Ele tinha descrito todo o que ele ia fazer,
realmente foi visto que ele fez aquele serviço, e a cliente teve que pagar, porque ele cobrou pelo valor descrito já na ordem de serviço, certo? Aí a questão do software já era outro problema, então já era outro valor, certo? Aqui tem algumas declarações, que eu não vou dar muita importância para isso, mas se vocês quiserem ler, vocês dão uma pausa no vídeo, certo? E podem ler essa declaração, certo? Aqui, essa daqui é importante eu ressaltar, porque é o seguinte: para caso de desoxidação, o cliente fica ciente que o aparelho corre o risco de não voltar a funcionar, pois o tempo após a oxidação pode ter danificado o aparelho e a desoxidação poderá acelerar o processo. Que processo é esse? Deixa eu explicar um pouco a vocês. A oxidação é como se fosse o ferrugem, certo? Só que, digamos assim, o aspecto é diferente. O ferrugem, quando ele, digamos assim, ele entra em contato com o ferro, ele tende a deteriorar o ferro e até que o ferro venha a se acabar todo, certo? Venha a virar pó. Então é isso que acontece com a solda, certo? No caso de uma oxidação. Se o celular caiu na água, né, ou molhou e pegou a oxidação internamente nele, se algum componente, se essa oxidação tiver pegado em alguma solda dessa, ele tende a fazer a solda, digamos assim, ele tende a substituir aquela solda, digamos assim. A oxidação, ela corrói toda a solda e o seu componente fica segurado apenas pela oxidação e não pela solda, que é o correto, digamos assim. Então, quando você faz o processo de desoxidação na cuba ultrassom, essa oxidação vai ser, digamos assim, vai sair da placa, porém o seu componente estava ligado somente na oxidação e não mais na sua solda. Então o que vai acontecer? O componente vai cair da placa, certo? Então por isso nós fazemos com que o cliente fique ciente desse risco, certo? Porque assim, acontece bastante do cliente chegar dizendo que o celular pegou água, mas pegou água ontem, hoje, entendeu? Sendo que o celular já pegou água 2, 3, 4 meses, entendeu? Então a gente já faz esse documento para evitar qualquer dor de cabeça mais para frente, certo? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a eletrônica aplicada a smartphones, uma coisa bem básica, certo? Isso aqui, já que o nosso curso ele tende a simplificar bastante a coisa, então nós não iremos entrar na parte, digamos assim, avançada, aplicada da coisa não, certo? Nós iremos falar sobre a parte mais básica, apenas para você saber o entendimento das tensões na sua placa e saber questão de curto, questão de você entender realmente os equipamentos, né? Porque a gente vai usar a nossa fonte de bancada, nossa fonte assimétrica, e nela você vai precisar fazer 2 leituras. Essas leituras você vai precisar saber um pouco dessa eletrônica que nós iremos falar agora, certo? A tensão, na realidade, são 3 grandezas físicas que nós iremos usar, certo? Tensão, resistência e corrente elétrica. A tensão, o que seria? A tensão, ou DDP, que é a diferença de potencial, é a diferença de elétrons dentro de uma bateria, certo? Nós podemos fazer uma analogia da seguinte forma. Digamos que aqui nós temos 2 caixas d'água, certo? Uma mais cheia, outra mais vazia, certo? Ligada por uma, digamos, uma encanação, certo? Aqui nós temos uma diferença de potencial hídrica, né? Uma diferença de potencial de água. Você pode ver que aqui tem bastante água e aqui tem menos água, certo? Então isso é uma diferença de potencial, porém nós estamos falando aqui de água. No nosso caso será uma diferença de potencial de elétrons, né? Porém nós não precisamos ficar falando diferença de potencial de elétron, nada disso. Nós iremos apenas falar tensão ou erroneamente o termo voltagem, certo? Que não é um termo correto, mas nós podemos usar, certo? O termo correto é tensão. Porém, muitos técnicos usam o termo voltagem de forma errada, porém dá para entender, certo? Dá para se entender. Então, essa diferença de potencial, essa tensão, é exatamente essa diferença de elétrons entre os polos da bateria, certo? Entre os polos da sua bateria, o polo positivo e o polo negativo. Quando, digamos aqui, voltando um pouco para a analogia, quando a nossa caixa d'água entra em equilíbrio, ela perde essa diferença de potencial, certo? Porque toda a água que estava acumulada desse lado, que estava, digamos assim, acima do nível
médio, ele passou para cá e acabou entrando em equilíbrio. Então nós não temos mais essa diferença de potencial, certo? No caso da bateria, quando a bateria atingiu 0 volts, é porque ela entrou em equilíbrio entre os seus polos positivo e negativo, referente à carga elétrica, certo? Então, se acaba tendo uma bateria, digamos assim, uma bateria morta, certo? Aí nós temos que fazer uma reativação, certo? Processo que nós iremos fazer presencialmente, certo? Nossa aula presencial, certo? Então, falando um pouco sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é o quanto de carga elétrica passa num determinado segmento de um fio, certo? Seria o que? Simplificando para a gente aqui, no caso da água, seria o quanto de água passa por essa encanação, certo? Que liga as caixas d'água. Essa seria a corrente de água, certo? No caso da bateria, seria uma corrente elétrica. Um exemplo, eu poderia ter uma diferença de potencial sem uma corrente elétrica? Com certeza eu posso sim, porque a minha corrente elétrica, ela sim, ela é, digamos assim, ela depende da minha diferença de potencial, certo? Porque se aqui tem um equilíbrio entre as duas caixas d'água e eu ligo a torneira aqui, vai passar a água de um lado para o outro, certo? Vai ter uma corrente de água? Não, porque a água já está em equilíbrio, certo? Então, a minha corrente, ela sim, depende da diferença de potencial. Porém, a minha diferença de potencial não depende da corrente, certo? Tanto que se a gente tiver a válvula aqui fechada, mesmo assim nós teremos sim uma diferença de potencial, porque aqui vai ter bastante água e aqui vai ter pouca água, mesmo com a válvula fechada, certo? Quando eu abro a válvula, essa diferença de potencial vai diminuindo até que ela alcance, digamos assim, o nível médio, né? Ela se equilibre, entre equilíbrio, essa diferença de potencial. Durante esse processo nós teremos uma corrente de água, né? No caso da bateria, uma corrente elétrica. Porém, quando atingir o equilíbrio, nós não teremos mais uma corrente de água, não teremos mais uma corrente elétrica, porque não tem mais diferença de potencial, certo? Então, esses dois conceitos são muito importantes para a gente saber quando for fazer o uso da nossa fonte assimétrica, certo? Aqui a corrente elétrica eu já falei, e aqui uma imagem até um pouco engraçada, mas ela diz muita coisa para a gente, certo? Esse volt aqui é a nossa tensão, certo? É a diferença de potencial, é o que faz empurrar, digamos assim, de uma certa forma, a nossa corrente elétrica, que é dada em amperes, certo? E aqui é a nossa resistência. A nossa resistência é um material que resiste à passagem daquela corrente elétrica. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, quanto maior a resistência, menor a passagem, digamos assim, mais dificultosa vai ser a passagem de corrente, certo? Essa parte de resistência a gente não vai ter um uso tão forte para a gente aqui na manutenção de celular. Porém, no caso da nossa tensão e da nossa corrente elétrica, a gente vai sim ter uso frequente dela, certo? Aqui só mesmo por curiosidade, certo? O sentido real e o sentido convencional da corrente. O sentido real da corrente é do negativo para o positivo, e o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. Por que teve essa questão de sentido convencional e sentido real? Durante muito tempo, achava-se que a carga elétrica era positiva. Então, já tinham feito vários estudos considerando que a carga elétrica era positiva, certo? Porém, hoje nós sabemos que não é assim. A carga elétrica ela é negativa, certo? Então, se tornaria mais fácil adotar um sentido convencional da corrente do que a gente ter que reescrever todos os livros, refazer todos os estudos que foram feitos até hoje, certo? Então, dessa forma você fica sabendo qual o sentido real e qual o sentido convencional da corrente, certo? Porém, isso aqui também a gente não vai fazer uso no nosso dia a dia, certo? Falando assim um pouco abruptamente, nós temos uma linha positiva e temos uma linha negativa na nossa placa, certo? Nossa board do nosso smartphone. Então, isso aqui a gente vai considerar que nós temos essas duas linhas principais para fazer nossos testes, certo? Testes que nós iremos fazer na prática. Aqui a convenção de cores, o vermelho é o positivo, o preto é o negativo, certo? Então, aqui para a gente já saber, certo? O que é vermelho é positivo e o que é preto é negativo. Alex, se eu inverter os cabos ao ligar na minha fonte ou ligar no meu multímetro, tem problema?
Não, você não vai ter problema, só que a sua medição, no caso do multímetro, vai ser inversa, certo? Como assim? Se eu botar o meu polo vermelho, nosso cabo vermelho, no negativo e o preto no positivo, quando eu for medir uma bateria, no canto dela me apresentar a tensão correta, ela vai me apresentar a tensão com o número negativo na frente, certo? No caso de quando nós formos ligar na nossa fonte, nós não podemos, digamos, confundir os cabos, certo? Porque eu não posso ligar de forma alguma, digamos assim, o nosso polo positivo da minha fonte no polo positivo, negativo da minha placa, certo? Porque senão nós podemos causar algum curto, algum problema na nossa placa, certo? Essa apresentação dos equipamentos nós iremos fazer pessoalmente. Uma diferença, certo? Só falar aqui um pouco sobre o touch display. O touch serve apenas para dar o toque na tela, nada além disso. O touch ele não dá imagem, certo? O touch, gente, ele só dá o toque digamos, do meu dedo na imagem, né? Nós iremos ver pessoalmente, certo? Na nossa aula presencial, mas ele é dessa forma, certo? Quando nós vamos comprar, ele é uma lente, certo? Ele tem uma membrana por trás dessa lente, transparente, que nós não conseguimos ver. E nós temos esse flex aqui, certo? Algumas pessoas chamam flex, outros chamam flat, certo? Mas essa é a peça chamada touch, certo? Quando nós formos comprar, rapaz, eu quero um touch do Samsung Grandus, Neo Grandus, um exemplo, né? Então ele vai lhe dar essa peça aqui, certo? O display ele serve somente para dar imagem, certo? Nada mais que isso. Se eu botar o display e não botar o meu touch, eu irei ter imagem, mas não terei toque nenhum na tela. Eu não conseguirei mexer no aparelho, certo? Frontal completo é como se fosse essas duas peças, só que vendidas juntas, certo? Uma peça só contendo touch e display, tudo junto numa peça só, certo? Isso é importante porque a gente sabe a diferença na hora de dar um orçamento, certo? Porque a gente sabe que touch ele custa na média de R$15. O display ele custa na média aí de 40, 45, R$50. Então aí a gente já pode ter uma base de preço. Já se o aparelho for frontal completo, nós não temos como ter essa base de preço, porque depende muito do aparelho. Nós temos frontais completas a partir de R$45 até R$800, R$1.000, certo? Então você tem que saber essa diferença. Aleph, eu posso colocar touch display separado num K10, que é frontal completa, original? Não, não pode, certo? Se o aparelho for frontal completa, você só vai conseguir encontrar a peça sendo frontal completa, certo? Se um aparelho for touch display separado, você não vai conseguir achar a frontal completa para ele, porque só vende de separado, certo? Então é bom ficar claro isso aí, certo? Quando eu tenho frontais completas, acontece de quebrar só o vidro, um exemplo, numa frontal completa. Eu posso fazer a troca só do vidro? Até posso, porém eu vou ter que ter esse equipamento aqui, que é a máquina laminadora de tira-bolhas, certo? Temos essa de 24, 25 mil, essa de 6.500, essa de 9 mil. Temos algumas mais caras, outras mais baratas. Porém, você vai precisar dela não para tirar o vidro, mas para recolocar ele no canto, para colar o vidro novamente. Porque essa máquina faz dois processos, que é o de sucção e também um processo de pressão na sua tela, certo? Depois eu posso mandar aí um vídeo para vocês, mas é importante a gente saber isso, certo? Se eu quiser trocar só o vidro da minha frontal completa, eu vou precisar ter uma máquina dessa, certo? Ou posso terceirizar o serviço. Algumas pessoas têm essa máquina e fazem para outros técnicos, certo? Então, você pode fazer isso. Você vai escolher fazer isso ou não junto com o seu cliente, certo? Ou então, você pode ver da seguinte forma. Um Moto G2, a sua frontal completa é R$60, certo? Para fazer a troca de um vidro numa máquina dessa, as pessoas cobram na média de R$120 a R$100. Então é óbvio que se torna bem mais viável você comprar a frontal completa do que você trocar só o vidro, certo? Porque trocar a frontal completa vai sair mais barato. Porém, se você tem um exemplo de uma tela de um iPhone 7 original, certo? De uma tela original, chegou só trincada. Você vai optar por fazer a troca só do vidro, caso
tem essa opção, certo? A sua tela esteja toda boa, porém está só com trinco. Ela está funcionando do touch, está dando imagem normal. Então você vai optar por fazer a troca só do vidro, porque a troca só do vidro vai ficar em torno de R$100 a R$150, enquanto a frontal original nova vai custar aí entre 700 a R$1.000, certo? Então a gente tem que ver essa questão aí, viu? Aqui conectores de carga. Algumas pessoas pensam que os conectores de carga são universais, eles, certo? Na parte de fora, certo? A parte que realmente conecta, até várias marcas usam a mesma conexão, digamos assim, certo? Porém, ele internamente, essa parte que fica na placa, eles são diferentes, certo? Eu vou passar para vocês uma lista de compatibilidade, certo? Depois eu passarei essa lista para vocês saberem quais os conectores que são compatíveis em quais aparelhos, certo? Porém, a gente já fica ciente que são poucos, certo? Por isso, quando nós formos comprar o conector de carga, nós já pedimos daquele aparelho. Eu quero um conector de carga do Moto G2, eu quero um conector de carga do J7, certo? Então, fica dessa forma, certo? Os conectores de carga, geralmente, eles têm 5 pinos, certo? Que são um positivo, um negativo e 3 são de dados, certo? Esses dados aqui são para transferência de arquivos para o computador, escolher o uso do USB, certo? Pronto, eu disse aí que é 120, aí tu vai me ganhar a minha comissão aí. Aqui só, já estamos terminando, certo? Os conectores de periféricos, certo? Aqui é o conector da bateria. O que são periféricos, primeiramente? Os periféricos, eles são aqueles componentes que não ficam soldados na placa, certo? Então, alguns botões, alto-falantes, alguns conectores de carga, o jack de fone de ouvido. Então, são esses periféricos, certo? O iPhone, ele tem muito desses periféricos. Você pode ver pelo número de tomadas, certo? Ó, conectores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectores aqui. Então a gente sabe que tem muitos periféricos do iPhone, certo? Aqui é o conector da bateria, certo? Então esse é o conteúdo teórico, certo? Que a gente tem para passar hoje. O restante nós iremos ver na nossa aula presencial, certo? Qualquer dúvida, todos aqui tem o meu WhatsApp, certo? Pode falar lá direto que eu respondo, certo? Ficou alguma dúvida, certo? A gente já esclarece no WhatsApp, essa parte mais teórica, porém a parte prática nós iremos ficar na nossa aula presencial, certo? Espero todos na nossa próxima aula e até mais.